Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Lá na nossa igreja, Deus tem abençoado, a igreja tem crescido. O templo não comporta mais igual, acho que o problema de vocês aqui, o problema santo. E aí a gente teve que fazer 2 cultos no domingo. O culto era às 19h30, passamos a fazer um culto de manhã cedo, às 10 da manhã. O culto das 7 continuou enchendo, não dava mais ninguém, porque cabia apenas 380 pessoas no culto. E fomos forçados a fazer o 3º culto no domingo. Então, quando acaba o culto no domingo, minha voz está pegando fogo. E nós estamos numa luta para Deus nos dar um templo, um lugar maior para acolher o povo dele. Você achou, Ruth? Diga amém. Diz assim o texto, versículo 1, versículo 2. Diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graças. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte o campo na parte de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhes: O Senhor te abençoe. E depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondendo o moço que estava posto sobre os segadores, disse: Esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas e após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até aqui agora, a não ser por um pouco, esteve sentada em casa. Você pode tomar o teu lugar? A síntese dessa mensagem, você conhece a história. Elimeleque, esposo de Noemi, pai de 2 jovens rapazes. Eles saem de Belém porque a Bíblia diz que estava faltando pão na casa do pão. Estava faltando pão. A história você conhece. Eles migram para outro lugar. E ali a infelicidade veio naquela casa, porque Elimeleque morre, e depois seus filhos Malom e Quilion também morrem. Noemi fica viúva. E as 2 noras resolvem então acompanhar, porque Noemi está decidida a voltar para a sua terra. E a história que nós vamos contar nesta noite, exatamente o ponto do retorno, da vinda, não do retorno, mas da vinda de Ruth para uma terra que não é sua, para uma terra estranha, para um povo diferente do seu. A Bíblia diz que quando Noemi volta, Ruth decide voltar com ela, ir com ela para a terra de Belém, para Israel. E o texto diz que quando elas decidem voltar, irmãos, pensa comigo, Noemi não tinha dinheiro mais, não tinha filhos, não tinha marido, não tinha aposentadoria para receber do INSS lá no Brasil, não tinha fundo de pensão, não tinha nenhum recurso, nenhuma ajuda. E ela volta, e o texto diz que quando elas chegam em Belém, elas chegam no início da cega da cevada. Ou seja, Noemi e Ruth chegam no momento da provisão, no momento da prosperidade. A vinda de Ruth para Israel é marcada pelo encontro com a prosperidade. Se ela passa dificuldades em Moabe, a partir de agora, quando ela chega em Israel, ela vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Ela vem para uma terra nova, mas ela vem viver um tempo de provisão e de prosperidade como nunca antes ela havia experimentado. Mas ela vem porque ela vem aliançada. Ela tem uma aliança com a sua sogra. Nós precisamos, irmãos, tão importante quanto ter alianças, é manter a fidelidade desta aliança. Tão importante quanto fazer pactos, é ser responsáveis e cumpridores das mediações feitas por aquele pacto. O texto diz que Ruth, ela volta. Ela não volta porque ela nunca esteve em Jerusalém, nunca esteve em Israel. Ela vai com a sua sogra para lá. E ela diz para a sogra: Olha, deixa eu ir pegar cevada, apanhar cevada após os segadores. Olha que coisa interessante, porque Ruth ela vai no versículo 2, ela vai citar
um texto que está escrito em Deuteronômio. Então pensa comigo, se ela é moabita, ela não conhece a lei de Israel, por que ela está citando uma lei de Israel, uma lei da Bíblia, uma palavra do Senhor? Deus havia dito para Israel, para Moisés, Moisés, diga ao povo que quando vocês entrarem na terra prometida, quando entrarem na terra da provisão, na terra que eu preparei para vocês, quando vocês estiverem lá e forem colher, olha, vocês não devem colher nos cantos, não colham nos 4 cantos do terreno, deixe esses cantos para que os pobres possam recolher e ter o que comer. E também tudo o que cair pelo caminho, na hora que vocês forem colher, e se porventura alguma coisa cair das vossas mãos, não pegue. Se caiu, deixe para que o pobre possa colher. Ruth vai citar esta frase, esse texto que Ruth vai citar. Então precisa entender que Ruth, a moabita, ela foi discipulada. Ela tinha culto doméstico em casa. Ela aprendeu a lei do Senhor. E porque ela aprendeu a lei do Senhor, ela pôde reivindicar uma palavra que já havia sido liberada. Percebe? Eu não estou dizendo para Deus que Ele tem que fazer para mim. Colocar Deus na parede, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus já liberou uma palavra dizendo que vai abençoar a tua vida. O que você vai dizer, Senhor, tu disseste, Pai, que ia abençoar a minha vida. A tua palavra também diz que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Eu só estou lembrando da aliança que Ele tem comigo. E aí a mão do Senhor vai ser extremamente generosa, porque Ele prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa a luta que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja tendo, você não deve, não pode colocar os olhos no teu problema, porque todas as vezes que colocamos os olhos no problema, nós vamos ter um problema ainda maior. Por isso que o texto diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. O texto diz que Ruth, então, ela é autorizada pela sua sogra, e ela vai sair para colher. E ela chega no campo e se infiltra entre as outras mulheres, as outras jovens. Ela tem um lenço cobrindo a sua cabeça, certamente, porque o sol é escaldante lá no verão. Então ela está toda ataviada, está toda arrumada, preparada para poder colher a cevada. Um vestido longo por causa dos mosquitos, por causa de toda a dificuldade que vai ter, e vai ter que abaixar o tempo todo para pegar, e a posição desconfortável. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já colhi amendoim. Não sei se você já fez isso aqui, mas é muito complicado, porque você tem que abaixar, tira, puxa, sacode o amendoim, bota para cá, vai para lá de novo. 10 minutos depois, as tuas costas estão pegando fogo. Agora você imagina, você está colhendo, abaixando para pegar aquilo que sobrou, pegando nos cantos, disputando, porque tem outras pessoas pobres, disputando o mesmo feixe que vai cair no chão. E as pessoas não deixam cair feixes assim. Ninguém está com a mão furada. O feixe vai cair acidentalmente, então a pessoa tem que estar assim, ó, atenta. Para cair um feixe, ela corre lá e pega o feixe. Meu irmão, você tem que estar atento na casa do Senhor, porque Deus está começando a mandar a bênção dele, e nós temos que estar atento. Deus libera uma palavra, é um feixe que cai de cevada, e se eu estou atento ao que Deus manda para mim, eu consigo me apropriar daquilo e vou viver aquilo que Deus mandou para mim. O grande problema dentro da igreja, irmãos, é que a gente convive com pessoas que vão passar a vida inteira e não viverão o sobrenatural de Deus, não porque Deus não é provedor, mas porque nós somos deficientes, porque a gente não está atento. Aqui eu não vi isso, graças a Deus, mas no Brasil, durante o culto, as pessoas estão fazendo selfie para mostrar que estão na igreja, deixam de ouvir o culto para fazer selfie. Estão mandando recado para um, mandando recado para outro, fazendo compra, já pedindo Uber dentro da igreja na hora do culto, e a palavra está sendo liberada. A palavra, quando é liberada, são esses feixes que são jogados pelo Senhor, e quando você ouve isso, você se apropria, vai viver o sobrenatural de Deus. Está aqui, o André está aqui, ele é minha testemunha hoje. Eu não sei se ele estava na ocasião. Eu estava na igreja no domingo à noite, o pastor estava pregando, o pastor da Espanha, Alex Bovo, eu acho. E ele virou e falou assim, olha, irmãos, amanhã começa um novo ciclo na tua vida. Eu falei, opa, é para mim. Ele não falou só para mim. Tinha um monte de gente na igreja assistindo o culto, mas eu falei, essa palavra é para mim. Minha esposa estava do lado, ela falou, amém. E ele falou, amanhã começa um novo ciclo na tua vida. Deus vai virar a tua história. Uma chave está virando. Eu falei, amém, eu creio. Se Deus está mudando a minha história, eu creio, porque é bom.
eu sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, para vos fazer o bem e não o mal. Então, se Deus quer fazer algo na minha vida, eu quero, eu estou disposto, estou disponível para o Senhor. E eu ouvi aquela palavra, eu fiquei, Senhor, eis-me aqui. Aí ele completou e disse, mas olha, o milagre vai ser amanhã de manhã, porque quando as mulheres foram para o sepulcro, o milagre aconteceu de manhã cedo. O sol não tinha nem nascido ainda. Então espere o teu milagre para amanhã de manhã bem cedo. Eu falei, eu creio. No dia seguinte, peguei minha esposa, botei no carro e levei para o trabalho. Ela pega às 7 horas da manhã, debaixo da ponte Ercílio Luz, ela trabalha na Schaefer Yacht, na construção de navios, de barcos. Deixei ela ali, voltei para casa, voltei para o trabalho, e aí parei o carro, cheguei lá às 7h10, 7h15, ali na 7 de setembro, entrei, baixei a porta de ferro, e fui despachar, fui preparar meu trabalho do dia. Os clientes que eu ia ligar, clientes que eu ia visitar, li os e-mails, respondi e-mail, e quando deu 8h15 da manhã, a loja abria às 9h, eu gerenciava uma equipe que atendia os 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De repente a porta de ferro lá na frente se abriu. Eu olhei para o relógio e pensei, deve ser o estoquista. Está cedo, deve ser o estoquista. De repente levanta a minha cabeça e está na minha frente, numa porta, o meu antigo gerente, João Batista, com ternozinho, sem gravata, maleta na mão, e eu olhei para ele e falei com a mesma voz que eu vou dizer para você aqui agora. Ô irmão João, bom dia. O irmão veio me demitir? E ele olhou para mim e falou, tudo sem graça, tudo constrangido. Pois é, o diretor mandou vir encerrar o contrato. Seja bem-vindo, pode entrar. Ele olhou para mim, você está bem? Eu falei, estou bem, graças a Deus. Pode entrar. Ele entrou e eu virei para trás, peguei a chave da loja, falei, essa aqui é a chave da loja. Esse aqui é a chave do carro. Esse aqui são os documentos. Não demorou 10 minutos. Eu virei para ele e falei, cadê os documentos para eu assinar? Ele estava assim meio que sem acreditar, ele falou, você está bem? Eu falei, eu estou, e o senhor? Estou bem. Ele me deu os papéis, eu assinei, levantei, apertei a mão dele e fui embora. Liguei para 3 pessoas. Liguei para minha esposa, porque Floripa é um ovinho, é pequenininho Floripa, todo mundo se conhece, todo mundo. E eu não queria que ninguém falasse para minha esposa que eu saí da CPAD. Fui gerente da CPAD durante 19 anos. E eu não queria que ninguém desse essa notícia. Então eu queria almoçar com ela e dar notícia. E quando eu falei, meu amor, quer almoçar comigo hoje? Ela falou, ai, claro. Tadinha, eu não sabia ela que a notícia que eu ia dar para ela. Liguei para o pastor Jaime Soares, no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, porque é meu conselheiro. Liguei para ele, conversei com ele, ele me deu alguns conselhos, algumas orientações. Desliguei o telefone e mandei uma mensagem para o pastor Júnior Batista, meu pastor. Pastorzão, o senhor pode me atender hoje? E ele respondeu na hora, parecia que estava aguardando o meu contato. E ele respondeu, ô lindão, 2 da tarde na sede, eu te espero lá. Aí eu chego na sede, segunda-feira, ontem à noite eu tive um culto, e que Deus liberou uma palavra para mim, e eu falei, eu creio, eu recebo essa palavra. E se eu estou distraído? E se eu estou no banheiro nessa hora que a palavra foi liberada? A palavra foi liberada, eu já perdi. Foi um feixe que caiu e outro pegou no meu lugar. Se eu estou lá fora vendo alguma coisa, eu perdi aquela bênção. Cheguei na igreja, ele falou para mim assim, não precisa falar mais nada aqui, eu já estou sabendo de tudo. Falei, como assim? Ele falou, Floripa é pequeno. Floripa é pequeno. Falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sexta-feira, eu reuni a diretoria da igreja. E eu disse no final da tarde, e eu disse para eles que eu precisava de um pastor lá na Palhoça. Porque eu precisava trazer o pastor que estava na Palhoça para a sede e precisava substituí-lo. E eu apresentei o teu nome para a diretoria e em unanimidade todos concordaram que o senhor fosse para assumir a Palhoça. Autorizando que nós trouxéssemos o senhor para pastorear a Palhoça. O tesoureiro falou, pastor Júnior, ele é gerente da CPAD. Ele não vai pedir as contas da CPAD para vir pastorear a igreja. São 19 anos de empresa. Ele falou assim, deixa que com ele eu converso. Sexta-feira não dava para conversar comigo. Sábado também não. E domingo é culto. A vida de pastor muito ajudado no culto. Quando é que ele ia falar comigo? Na segunda. Quando ele falou comigo, tinha algum impedimento para eu receber o convite dele? Você percebe como uma palavra do Senhor muda a nossa história? Você percebe como a palavra do Senhor muda a nossa vida? A gente fica preocupado com tanta coisa, mas a única coisa que você precisa, diga comigo, é uma palavra do Senhor. E quando você receber essa palavra do Senhor, se aproprie dela.
Essa mulher, ela fala, ela se apropria dessa palavra, ela começa a colher. E ela está colhendo, está colhendo, está colhendo. De repente chega Boaz, o dono da terra, o fazendeiro, o milionário do lugar. E ele chega e ele diz: Deus abençoe, tudo bem? Deus abençoe, Deus abençoe. Para os funcionários. Chega para o encarregado. Ele tem cara de encarregado. E aí, como é que está a obra aí? Como é que está a colheita? Aí ele fala: ô, seu Boaz, está todo mundo trabalhando, um esforço, a equipe está suando, já colhemos boa parte. Será que vai chover? Não, não vai chover não, seu Boaz, Deus é bom. A colheita vai ser abundante. Boaz vira e fala assim: tanta gente colhendo, trabalhadores cortando a cevada, pobres colhendo o que sobrou, o que caiu. Mas o Boaz consegue olhar no meio daquela multidão e enxergar aquela mulher no meio daquela multidão. Não se preocupe, minha irmã. Deus vai te encontrar no meio da multidão. Deus te encontra no meio da multidão. Você não é mais um. Você não é um número. Você não é um CPF. Você é uma pessoa que Deus ama e que o Senhor trouxe para perto dele. A Bíblia diz que ele vira e fala: quem é aquela mulher? E o rapaz fala assim: você não sabe, Boaz? Aquela ali é aquela moça, aquela que veio de Moabe, que veio acompanhando a sogra. Ah, é ela? Sim, é ela. Todo mundo já conhecia a história daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você faz para o Senhor, que ninguém viu, que ninguém soube, você fez em outro lugar, vai ser conhecido por todo mundo. Aquilo que você fez em voto de fidelidade ao Senhor, Deus vai tornar notório a todas as pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Não vai ficar no anonimato não, minha irmã. Aquilo que você fez para o Senhor, vai ficar no anonimato não. A Bíblia diz que ele olha para aquele rapaz e a conversa vai caminhando nessa direção, e de repente ele chama a mulher. Chama ela aqui. E a mulher vem. Ela chega diante de Boaz, e Boaz fala para ela: tu não ouves, minha filha? Deixa eu falar para você uma coisa. Não colhe em outro lugar não. Vou falar igual mineirinho. Colhe em outro lugar não. Fica aqui só. Tem pãozinho de queijo ali. Tem um cafezinho fresquinho também. Olha só para você ver. Vai para outro lugar não. Boaz tem essa conversa com essa mulher. Aqui os meus homens vão te dar água geladinha. Já falei para eles para não deixar ninguém tocar em vocês. Vocês não vão ser molestadas por ninguém não. É esta palavra que Boaz traz para ela. Aí, essa mulher volta para trabalhar. De repente, está na hora do almoço. E aí Boaz fala assim: ô Ruth, eu? Sim. Vem para cá. Deus vai começar a chamar o seu nome. Deus vai começar a chamar você pelo nome. Lá na tua empresa. Você acha que ninguém te conhece. Você acha que o diretor não te conhece. Mas a tua aliança com Deus vai fazer ele chamar você pelo nome. E você vai dizer: como ele sabe o meu nome? A aliança do Senhor revela essas coisas. A Bíblia diz que Boaz chama aquela mulher. E Boaz fala assim para ela: Ruth, por favor, senta aqui. Vem almoçar conosco. Boaz traz aquela mulher do anonimato, no meio de tantas outras, e coloca ela para sentar na mesa com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cadeira que o Senhor separou para você, ninguém vai tomar. O lugar que Deus reservou para a tua vida. Tem na mesa do Senhor uma cadeira. E diante desta cadeira tem um nome. E ninguém está autorizado a sentar nesta cadeira. Porque o Senhor separou esta cadeira para você. O homem não consegue arrancar o nome da cadeira, porque quem colocou tem mais poder e autoridade sobre todas as coisas. Apenas entre, aceite o convite do Senhor e se sente à mesa. E participe do banquete que o Senhor separou para você. Banquete
fala de comunhão, fala de intimidade com o Senhor. Na mesa, as nossas vergonhas e as nossas humilhações são escondidas. Quando você senta à mesa, ninguém consegue mais ver e ninguém tem mais a capacidade de te acusar na mesa diante de alguém que te convidou para a mesa. É muita afronta. Mefibosete, quando sentou à mesa com Davi, Mefibosete tinha as pernas tortas. E Davi falou para ele: você vai comer pão todos os dias da sua vida agora na minha mesa. Não é apenas um convite para um jantar. Não é um convite para um almoço. O convite do Senhor é perpétuo. Era para que você sente à mesa com Ele todos os dias da sua vida. Mefibosete vem. E quando ele senta à mesa, a mesa esconde as suas vergonhas. Ninguém mais consegue olhar as pernas tortas de Mefibosete. Aquilo que te trazia humilhação, e aquilo que te expunha, e aquilo que te envergonhava, Deus está encobrindo com o seu sangue neste lugar. Prepare-se para um novo tempo. Prepare-se para um novo tempo. Prepare-se para um novo tempo. Porque o Senhor está escondendo as tuas vergonhas. Muito mais do que esconder as tuas vergonhas. O Senhor está fazendo uma aliança contigo. E todos aqueles que te olhavam atravessado, que desprezavam, que desfaziam, que balançavam a cabeça em sinal de desaprovar, agora vão ter que entender que foi o Senhor que te colocou naquele lugar. Deus está abrindo uma porta de promoção. Deus está abrindo uma porta de crescimento para você. E vai ser fácil identificar que foi Deus que abriu, porque homem nenhum conseguiria fazer o que o Senhor vai estar fazendo por você. É impossível que um contato, que um network, que um relacionamento humano abrisse uma porta tão grande como essa que Deus está abrindo hoje na tua vida. Se você crê, diga amém. Tome posse dessa palavra, porque eu sei que o Senhor está falando com você nesta noite. A Bíblia diz que ela senta à mesa, ela come de tudo que é posto na mesa. Mas quando você chega no versículo 14, você descobre que Deus sempre tem mais para o seu povo. Deus está sempre nos surpreendendo. Só pelo fato de sentar à mesa, significa dizer que ela vai poder comer de tudo que todos os funcionários de Moabe estão comendo, inclusive o próprio Moabe. Tudo que for colocado na mesa, diga, tudo você tem direito. De repente, a Bíblia diz no versículo 14, do capítulo 2, diz assim: e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, já chega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado. O que é o trigo tostado? O trigo tostado, para exemplificar para você, eles estão colhendo cevada, mas o trigo tostado é aquela iguaria separada para momentos especiais. Eu disse de manhã lá em Pilbury, eu disse lá de manhã, que nessas viagens da CPAD que eu estava fazendo com outros colegas, nós saímos para almoçar um dia, e a gente vestia terno e gravata, porque é assim que o gerente da CPAD se vestia. E aí eu cheguei pro garçom, pensa, acho que nós éramos em 12 ou 13, 14 gerentes, mais a Madalena 15, tudo de terno e gravata, num restaurante. Eu chamei o garçom e falei assim, me postei a voz, né? Dei uma ajeitada na coluna. Dá para você chamar lá o maître, por favor? Sim. E eu virei as costas já para dar que eu era importante, né? Aí ela veio o maître e me apresentou. Falei, bom dia, tudo bem? Aquela picanha reservada lá para o deputado, você pode trazer, por favor? Eu não falei que eu era deputado. Eu só falei para ele, traga lá aquela picanha que está reservada para o deputado. Porque eu descobri que todo grande restaurante sempre tem uns espetos reservados para autoridades. Eu descobri. E eu falei, eu vou fazer uso desse negócio. Ele olhou para mim, eu acho que ele ficou com dúvida de perguntar se eu era o deputado. Tá bom, sim senhor. Meus irmãos, eu nunca comi tanta carne.
e nunca comi tão bem em toda a minha vida. Os garçons não saíam da nossa mesa. E era picanha, e era fraldinha, e era chuleta, e era costela. Quando você vai no restaurante lá no Brasil, o pessoal traz muito arroz, farofa. Eu gosto. Mas farofa, eu gosto, farofa, eu como em casa, varão. Arroz eu como em casa, pelo amor de Deus. Batata frita, por caridade, eu gosto, mas não vou pagar uma fortuna no restaurante para comer batata frita. Falei, irmão, picanha, fraldinha, chuleta. Traga tudo, varão. E eles trouxeram aquilo ali. Eu não sei como eles prestaram conta depois para o deputado que veio depois, porque eu não quero nem saber. Eu não disse para ele que eu era deputado, eu só falei, eu quero aqui a carne que era para o deputado. A grande questão, irmãos, é que Deus separou o trigo tostado para o povo dele. E se você não fizer uso disso, outros vão comer no teu lugar. Deus liberou uma palavra para você. A palavra já foi liberada, o Senhor liberou, já está guardado, reservado, é destinado à tua vida. Se você não se apropriar, outros entrarão e se apropriarão disso. E eu sei que às vezes é difícil crer numa promessa, mas creia, pelo amor de Deus, para que você viva o sobrenatural do Senhor. Deus não me trouxe do Brasil aqui para passear. E eu tenho uma plena convicção de que eu vim aqui nesta noite para falar para você que Deus tem reservado coisas extraordinárias para a tua vida. Lugares de destaque para você, porque Deus deseja fazer coisas extraordinárias. Pastor, agora é a teologia do homem. Não é isso, não é porque Deus quer fazer isso na sua vida, porque Ele sabe que você vai manter a fidelidade com Ele. E quando você estiver lá, gozando daquilo que Deus te preservou, que Deus reservou para a tua vida, você vai manter a tua integridade, a tua fidelidade com o Senhor, e vai continuar cumprindo o propósito dEle na tua vida. O texto diz que ela, quando está comendo, olha que coisa interessante, acabam de comer, e eles vão voltar para colher. Quando eles estão voltando para colher, Boaz fala assim, os funcionários, só os funcionários, os pobres podem ir trabalhar, vai trabalhar. Só os funcionários. Gente, é o seguinte, ó. Cadê? Já foram? Ruth já foi? Já foi? Ruth já foi, né? Tá. Olha só. Avisa os navegantes. Vocês viram aquela moça que sentou aqui na mesa com a gente? A Ruth? Então. Toda vez que você estiver colhendo e você olhar para trás e ver que Ruth está atrás de você, deixe cair de propósito feixes de cevada. Você vai estar caminhando, olhou para trás, e aí você viu Ruth, aí você faz assim, ó. E sem querer, caiu. Aí a Ruth vai vir atrás. Oh, aleluia, glória a Deus, mais um feixezinho. Mais um feixe. Aí ela está andando, daqui a pouquinho, o rapaz está andando, olha para trás, e a Ruth, aí ele lembra, Boaz deu ordem para eu deixar cair feixes de cevada. Aí ele dá uma olhadinha lá para Boaz fala assim, ó. Aí o cara fala, aí Ruth, outro feixe. Já entendeu? Já entendeu? Você vai estar caminhando na sua vida e você vai ver Deus te surpreendendo em cada passo da tua caminhada. Você vai falar, gente, como é que pode uma coisa dessa acontecer comigo? É porque Deus já deu ordem a um anjo para ir jogando os feixes na tua frente. Isso não é mérito seu. Não foi você que arrancou aquilo, foi o Senhor que deu ordem aos seus anjos para jogar na tua frente. E cada vez que você dá um passo, é um feixe que você pega. Mais um passo que você dá, é um peixe que você pega. Mais um passo que você dá, é um feixe que você pega. Meu irmão, Ruth colheu tanto naquele dia, que a Bíblia diz que deu quase um éfa de cevada. Agora pergunta para mim, pastor, quantos quilos é um cefa? Pergunta para mim. Quantos quilos é um éfa? Quase 35 quilos de cevada. Ela tem comida para pelo menos 6 meses. Em uma colheita. Em um dia. A colheita dela em um dia foi o resultado de 6 meses de trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falei para o pastor que lá na igreja eu tinha um rapaz que não era crente, ele era testemunha de Jeová. A esposa era crente e ele sentava lá atrás.
marombado, fazia jiu-jitsu. Eu assumi a igreja nem gabinete pastoral tinha. Consegui uma salinha, que só tinha uma mesa que balançava, ela não tinha nem firmeza nas pernas. Ele chegou na minha sala e falou assim: pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei: ô Ricardo, bom dia, tudo bem? Não era membro da igreja, só um visitante? Porque não havia se decidido ainda. Eu falei: pode, Ricardo. Tua sala é feia pra caramba, hein? Eu falei: cara, se tu não fala, eu nem percebia. Posso fazer um projeto para o senhor? Eu falei: pode. Aí eu pensei: meu Deus, você vai fazer um projeto, a igreja não vai aprovar, porque não tem dinheiro para aprovar esse negócio. Vou passar uma vergonha. Eu disse: Senhor amado, deixa ele fazer. Você ganha tempo, só vai voltar agora daqui a 45 dias. Passou um tempo, ele voltou. Chegou na minha sala, eu falei: Jesus, e agora? Como é que eu vou dizer para ele que eu não tenho dinheiro para fazer esse serviço dele? Eu nem sei quanto é. Aí ele entrou na minha sala e ele falou assim: pastor, estou aqui com orçamento, quero te mostrar o projeto. Aí abriu o computador, o notebook, eu fiquei babando com o projeto da sala, do gabinete pastoral, que eu não tinha. E aí eu falei, e o constrangimento começou a bater. Eu falei: pastor, é o seguinte, esse projeto, quando ele fala esse projeto, chegou o Rafael Santana, o meu obreiro lá, parou na porta e falou: o que é isso aí? Está vendo aí, pastor? Aí ele está me mostrando aqui um negócio aqui. Eu estou mostrando o orçamento da sala do pastor. Deixa eu ver. Aí o pastor Rafa está olhando. Eu estou falando para o pastor aqui, eu ia falar para ele aqui que eu dou 50% do orçamento. Eu vou fazer, eu dou mão de obra. Custa 10 mil reais. Eu falei, quase minha perna ficou bamba. Eu falei: meu Deus do céu, se fosse 1.000, eu já ia pedir parcelado em 11 vezes. Ele falou: 10 mil. Eu falei: mas 5 mil eu dou do meu bolso. É a minha mão de obra. Aí o Rafael falou assim: pode fechar. Os outros 5 eu dou. A bênção vem agora. Porque o Ricardo, nem crente o Ricardo era. No dia seguinte, passou aí uns 15 dias, Ricardo estava igual um siri na lata, doidinho para falar comigo. Pastor, vem, eu estou aqui na igreja. Ricardo chegou lá e falou: pastor, preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei: fala, Ricardo. Pastor, eu tenho a minha empresa de marcenaria desde 2004. Desde 2004. Pastor, eu nunca fechei o ano com dinheiro na carteira. Por várias vezes, pastor, eu tinha que juntar moedinha para comprar uma carne para dar para minha família. E eu adoraria que no final do culto você me pedisse o telefone do Ricardo, para eu dar para você ligar para ele e perguntar isso para ele, ouvir do próprio Ricardo. Eu falei: pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Naquele dia que eu montei os seus móveis, o meu telefone tocou 6 vezes. Eu estava sem trabalho nenhum, não sabia como é que eu ia pagar minhas contas, nem conta de luz eu tinha para pagar. No dia que eu entreguei as tuas obras, porque eu montei os teus móveis, meu telefone tocou 6 vezes. Eu disse quantas vezes? 6. Pastor, quem me ligou foi um rapaz que é dono de um apartamento, que ele queria mobiliar, mas nunca me dava resposta. Até que ele chegou e virou para mim e falou assim, naquele dia ele falou: ô Ricardo, vamos fechar aquele proposta, cara? Vamos. Só que tem um problema, agora são 2 apartamentos. Ele falou: sério? Sério. Ele desligou, outra ligação ele atendeu, é uma arquiteta que pegou um condomínio para fazer. Ricardo, é você que vai fazer os móveis para esse condomínio. Ricardo falou: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho trabalho, esse começo do ano, até o final do ano. Eu não tenho como parar, eu tenho serviço até o final do ano, pastor. Pastor, eu entendi uma coisa, que quem semeia no reino, tem colheita garantida. Aí o Ricardo falou assim: pastor, a partir de agora, deixa eu fazer as coisas na igreja, pastor. Deixa eu fazer as coisas na igreja. Eu falei: Ricardo, mas assim, cara, conversa com outras coisas. Não, pastor, eu já entendi o que Deus quer da minha vida. No ano seguinte, agora esse ano, no começo do ano, ele entrou na minha sala, era final de janeiro, ele falou assim: pastor, porque ele fez a sala de monitoramento, a sala de TV, a sala de vídeo, a sala de multimídia, ele fez os móveis, comprou computador, mobiliou tudo, fez escada, fez tudo. Quando chegou o final de janeiro, ele falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. O que Deus me fez faturar esse mês de janeiro, eu já tenho todas as minhas contas pagas até o final do ano. O que eu faturei agora em janeiro, pastor, eu não preciso mais me preocupar com conta de luz, conta de telefone, nada mais, eu não preciso me preocupar. Pastor, está tudo pago, só com o que eu faturei agora em janeiro. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando você entende o princípio do reino, você vive
tranquilamente as promessas do Senhor. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela persevera na colheita da cevada. Todo dia colhendo cevada. E ela persevera na colheita da cevada. A Bíblia diz que perseverando na colheita da cevada, versículo 23, ela está colhendo cevada, mas ela não para. É um trabalho árduo, é difícil. E ela persevera, e ela persevera. E de repente ela nem percebe, mas ela não está mais colhendo cevada, ela já começou a colher trigo. Ela não está mais colhendo cevada, agora porque a colheita da cevada emendou com a colheita do trigo. Se você perseverar na colheita da cevada, no trabalho difícil, se você está difícil, porque a cevada é um alimento amargo, que era usado para alimentar animais. Mas se você perseverar, vai colher trigo. Você não vai desistir, não. Você não vai voltar para o Brasil, não. Para voltar envergonhado, envergonhada, não. Você vai perseverar. Eu sei que está difícil. Eu sei que você tem colhido cevada e a cevada é um alimento amargo, de pouco valor. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverou na colheita da cevada acabou colhendo trigo também. E quer mais uma? Ruth perseverou na colheita da cevada, colheu trigo. Perseverou na colheita do trigo e casou com Boaz. Perseverou no casamento com Boaz e teve o privilégio de embalar nos braços, de botar para dormir, de fazer bilu, bilu, bilu. Que coisinha linda da vovó. Sabe quem era o neto? O rei Davi. Porque Ruth vai gerar o rei Davi. Deus falou contigo nesta noite. Deus trouxe uma palavra para você nesta noite. Eu preciso orar pela tua vida. Eu quero orar por você.